Meu caro Paulo Rangel, cabeça de lista desta coligação Aliança Portugal, meu caro Dr. Pedro Reis, muito gosto em tê-lo connosco. Cumprimentando ambos, faço a todos, representantes dos partidos, das organizações de juventude, muitos amigos que aqui quiseram estar connosco. E a propósito de uma matéria que tem que ver eminentemente com crescimento e com emprego, eu gostava de começar com uma nota que é em si mesma política e é condicionada pelas nossas próprias circunstâncias. Eu suponho que os governos não criam propriamente postos de trabalho. Essa a principal razão do falhanço de quem em tempos, com cartazes que proclamavam 150 mil novos empregos, simplesmente não os conseguiu. Quem cria postos de trabalho são as empresas. E são as empresas na sua diversidade, das micro, a maior parte das empresas portuguesas, às pequenas e às médias e, naturalmente, às poucas grandes empresas que também vamos tendo em setores muito diversificados da nossa economia. E é exatamente por isso que me choca quando Portugal atravessa tantas dificuldades, quando todos os dias nos esforçamos por trazer a Portugal melhores dias, depois dos dias negros, que em 2011 o Partido Socialista, que trouxe a bancarrota a Portugal, assegurou com a subscrição num programa de austeridade que negociou em primeiro lugar. Hoje, quando estamos mais próximos do fim do resgate, quando estamos mais próximos do regresso da Troika a casa, quando estamos mais próximos de voltar a ter a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu como parceiros e não como representantes de credores, o cabeça de lista da lista socialista às eleições europeias, a primeira coisa que lhe tenha ocorrido tenha sido dizer, na iminência dessa saída da Troika, que não a festejará. E eu, a esse propósito, quero dizer que não ficaremos propriamente exultantes, sabendo nós que, a partir do próximo dia 19, Portugal continuará a ter ainda muitas dificuldades. Agora, seguramente que, da parte de quem representa o partido, que em 6 anos gastou o que Portugal não tinha e assegurou essa bancarrota, se esperaria hoje coisa diferente. Não propriamente que festejasse a saída da Troika, mas pelo menos que a visse como uma enorme vantagem. E convém a esse propósito recordar ao Dr. Francisco Assis algumas diferenças, que não são poucas nem pequenas, entre aquilo que a sua lista candidata significa nestas eleições e a nossa quer ser, numa diferença muito nítida, entre quem, com o Dr. Francisco Assis nessa lista, nos trouxe a Troika e quem, connosco, nesta lista, nos irá livrar dela. O Dr. Francisco Assis, enquanto Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em tempos de governação do Engenheiro António Guterres, validou o essencial de todas as políticas que nos conduziram ao desastre. E não foi por falta de aviso. Muitos de nós estávamos no Parlamento e dizíamos-lo. Não foi sequer na afirmação de uma doutrina europeia, que proclamava só investimento público. Muitos no Parlamento, representantes dos nossos dois partidos, diziam que essa política, que não era europeia e era uma opção do governo socialista, nos conduziria onde nos conduziu. Mas facto é que, contas feitas por lembrança, recordação, conhecimento dado do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, ficamos a saber que em caixa em 2011, quando negociamos o programa de austeridade, Portugal tinha 300 milhões de euros. 300 milhões de euros que, numa conta que temos feito insistentemente, eu faço todos os dias e digo-a para que os portugueses percebam, significa o dinheiro necessário para pagar as despesas durante um dia, menos do que isso. Portugal tem uma despesa pública de cerca de 72 mil milhões de euros ano, o que nos dá cerca de 6 mil milhões de euros mês, o que equivale em dias úteis a 270 milhões de euros dia. Os socialistas, em 2011, os mesmos que hoje não festejam a saída da Troika, quando negociaram a sua entrada, tinham em caixa o dinheiro suficiente para as despesas de Portugal num dia apenas. E nesse memorando que negociaram e subscreveram a começar, validado depois pelo PSD e pelo CDS, é bem verdade, antecipando um impacto recessivo que hoje, cerca de 3 anos decorridos,
apesar de tudo, por ação deste Governo, mas seguramente desta maioria que é expressa na Aliança Portugal, com diferenças nítidas. E exatamente porque quem cria emprego são as micro, pequenas, médias e grandes empresas, não os governos, é importante perceber como este Governo, em circunstâncias difíceis, executando um programa que é de austeridade e com impacto excessivo, que foi determinado e condiciona a governação, apesar de tudo, no plano macroeconómico, eu não sou economista, mas valido estes resultados, não pela bondade, mas pelo que eles representam, assegurou uma diferença. E essa diferença pode ter também significado no plano interno, no que tem a ver com crescimento, competitividade e emprego, o que não invalida tudo o que tem que ser feito no plano europeu, e aí também vamos. Portugal viu, depois das eleições em 2011, o país viver um ciclo recessivo. Portugal esteve em recessão e quem governava viveu o pior de dois mundos, ter que efetuar a consolidação orçamental, fazer reformas estruturais, quando a economia em si mesma não dava mostras de grande saúde. Hoje a economia cresce. Não crescerá tanto como gostaríamos, mas cresce. Há outros países que estão intervencionados, que têm dificuldades parecidas com as de Portugal e não conseguem sequer resultados a esse nível parecidos. As exportações aumentaram, e aumentaram muito depois de trimestres que já tinham representado melhorias significativas comparativamente com anos anteriores, o que teve um significado muito expresso na balança comercial, com uma redução do déficit desta balança em muitos milhões de euros, como há muitos e muitos anos não se via. E o desemprego continua a ser alto, vem diminuindo, e nenhum de nós esconderá que o desemprego representará o lado socialmente nefasto de uma crise que afeta todos. Não haverá nenhum de nós que não tenha em casa, porventura, alguém que esteja numa situação de desemprego. Agora, partimos em 2011, ou logo depois de 2011, do lado da Grécia e do lado da Espanha, invocados pelo mau exemplo. Decorrido este tempo, o desemprego tem vindo a reduzir-se sustentadamente e consolidadamente, afastando-nos desses exemplos da Grécia e da própria Espanha, nosso parceiro e vizinho, e aproximando-nos da média da União Europeia. Hoje mesmo ficamos a saber de valores próximos dos 15,2%, quando comparativamente com valores muito acima dos 20% das taxas de desemprego em Espanha e na Grécia, nos devia fazer refletir, e refletir a começar ao Dr. Francisco Assis. O mesmo relativamente à produção industrial, que tem vindo a aumentar, e ao número das empresas num indicador que era nefasto e que no início era um dos sinais evidentes e implacáveis da crise, que hoje abrem em maior número do que aquelas que encerram. E os testes positivos de regresso aos mercados. Hoje Portugal tem vindo também de forma consolidada e sustentada, e esta previsibilidade é importante nos mercados, a conseguir testes positivos e sucessivos nos mercados. E eu costumo dar a este propósito como exemplo que é relevante, que é uma marca deste Governo, num dos setores mais depreciados dos últimos anos em Portugal, mas também por isso talvez hoje um dos maiores sucessos, e que tem a ver com a agricultura. A agricultura, no que tem a ver com a competitividade e o emprego, assegurou, em tempos de crise, crescimentos acima dos 8%, o que é verdadeiramente notável. O rendimento dos agricultores portugueses aumentou 4%. Eu recordo-lhes que no mesmo período a média da União Europeia relativamente ao rendimento desses agricultores era de menos 1% nessa variação. A agricultura significou em Portugal a recuperação de 46 mil postos de trabalho. 46 mil postos de trabalho. Só no primeiro semestre de 2013 foram aprovados 36 mil novos projetos agrícolas. E o PRODER, quando falamos do PRODER, falamos de milhões de euros da União Europeia, que estão colocados à disposição dos agricultores portugueses. Portugal era, com os socialistas, um país do fundo da tabela no aproveitamento dos fundos comunitários. Portugal devolvia dinheiro a Bruxelas aos milhões de euros. Portugal já precisava de liquidez no mercado. E essa liquidez podia entrar também através da agricultura. Com os socialistas era devolvido. Portugal estava no fundo da tabela, como nos referia, e hoje Portugal
É o primeiro dos países europeus na aplicação e no aproveitamento dos fundos comunitários. E é também por isso que nestas eleições europeias se dá um sinal importante. Ninguém desconhecerá, desde logo no meu partido, que a agricultura não é propriamente uma questão de moda, ou de nicho, ou de componente eleitoral que pode render alguns votos, designadamente no próximo dia 25 de maio. A agricultura é para nós uma questão de afeto. Nós verificamos sempre que não houve nunca nenhum país desenvolvido do mundo que tivesse tido sucesso virando as costas ao setor agrícola. E nós, por isso, nunca depreciamos em nenhum momento da nossa vida política esse setor agrícola. E hoje, quando nos dirigimos também aos agricultores, não é por razão de campanha, nem a apelar ao futuro. É invocando o passado, o recente e o mais antigo, por aquilo que fizemos num setor que hoje é marca distintiva de Portugal perante a Europa. E ninguém o julgaria possível, meus caros amigos, desde logo, antes de 2011. E é exatamente por isso também que nós temos que, em eleições europeias, fazer nesse balanço a comparação com o que propõem os nossos principais adversários. E refiro-me ao Partido Socialista, e refiro-me a quem, devemos reconhecer, no último mandato, teve, por razão da sua intervenção na Comissão Especializada competente, um papel que eu diria relevante na medida em que teve o apoio solidário de todos os deputados, de todos os partidos e dos nossos também. E refiro-me ao Dr. Capolas Santos. O Dr. Capolas Santos, sabemos, não integra agora as listas do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, mas deu uma entrevista há muito poucas semanas. E o que disse neste momento de crise, quando temos que pensar e continuar a pensar todos os dias em crescimento e emprego, o Dr. Capolas Santos o que disse foi: não estou nas listas do Partido Socialista porque a agricultura não é uma prioridade para os socialistas para o próximo mandato legislativo europeu. O que é importante que tenham presente é que, para nós, a agricultura continuará a ser uma prioridade. E admito que os agricultores deste país, avaliando a lista do Partido Socialista candidata às eleições europeias, não veja nela nenhuma razão hoje, mais ainda acrescida depois das declarações de Capolas Santos, para votar no Partido Socialista. Mas continuará a ter todas as razões e mais algumas para votar na coligação Aliança Portugal. E queria dizer também, a terminar nesta parte, no que tem a ver com a política europeia, que há uma agenda que temos pela frente difícil, mas importante. E que, também neste caso, consolidadamente, sustentadamente, pode dar retorno positivo a Portugal. Uma agenda em que devemos reclamar da Europa muito do que é de justiça alimentar para o nosso país, numa Europa que se quer de coesão e de solidariedade. Foram os pilares fundadores do nosso projeto comum. Ora, numa Europa que se queira coesa e solidária, não é admissível, meu caro Dr. Pedro Reis, que, entre outras coisas, a um empresário português, no acesso ao dinheiro, sejam exigidas taxas de juros acima dos 6%, como tantas vezes sucedeu nos últimos anos, e a um empresário alemão, representados por deputados que se sentam ao nosso lado no PPE, alguns deles empresários, seja permitido o acesso ao mesmo dinheiro a taxas de juros de 2% e menos. É uma questão de competitividade básica que impede essa coesão e essa solidariedade, quando, desde logo, ambos os países não partem das mesmas circunstâncias e os respectivos tecidos empresariais não beneficiam das mesmas circunstâncias. E, por isso, é muito importante o que se vai pensando para a União Bancária, é muito importante o que se vai pensando no que tem a ver com a recapitalização da banca, no que tem a ver com os fundos de resolução, no que tem a ver com tudo aquilo que pode dar confiança aos mercados, mas num retorno que tem que ser transversal, dentro de condições equivalentes aos empresários da nossa União Europeia. Eu considero notável que, em plena crise, quando tudo é mais difícil, os empresários portugueses tenham sido capazes de angariar mercados, de exportar mais, mesmo com recurso a um crédito que os onerava, e devo dizer, meu caro Dr. Pedro Reis, não desconheço, que em larga medida isso também se deve a si. E essa é uma homenagem que hoje aqui lhe queria prestar, porque é de direito e é de justiça. E acho que é uma homenagem que cada um de nós lhe deve aqui fazer. E é exatamente porque nas exportações Portugal tem sido capaz também de vencer que devemos reclamar da Europa reforço das linhas de apoio às empresas exportadoras. Porque as nossas empresas exportadoras são a demonstração de que exportar em crise
também em tempos de crise, ajuda. A mesma coisa no custo da energia, que nos penaliza todos os dias os nossos empresários. O custo da energia não é igual em toda a União Europeia e, se temos que apostar na eficiência energética, temos também, para além da eficiência energética, de assegurar que, procurando eficiência energética, não vamos onerar mais quem tem necessidade da energia para o consumo e utilização nas suas empresas. Com uma palavra também para a reindustrialização e o fomento industrial, que, no nosso tempo, com esta coligação, tem sido experiência vivida, muito para além das proclamações que, com palavras, serão sempre fáceis. E o investimento em áreas que, no que nos respeita, do ponto de vista estratégico, são fundamentais, com resultado hoje em dia. No turismo, a começar, e também nestes tempos de crise, com mais turismos, com mais turistas, mais capacidade hoteleira, mais receita. E bem sei que com os socialistas, quando para cada boa notícia há sempre uma má razão, a razão para esta melhoria do setor do turismo em Portugal estará na Primavera Árabe. Sucede que para nós está, em larga medida, necessariamente no setor hoteleiro, nos empresários, nos trabalhadores que fazem de Portugal um destino de excelência, mas também de quem, no Governo e nas instituições, tantas instituições, soube ir fazendo essa diferença. E por isso, agora sim, queria terminar, meu caro Dr. Pedro Reis, dirigindo-me a si, em concreto, para lhe dizer que encarna muito daquilo que eu gosto de ver encerrado nesta nossa lista candidata ao Parlamento Europeu. O Dr. Pedro Reis é um gestor de empresas, licenciado na Universidade Católica Portuguesa, mas com passagem, do ponto de vista académico, pelos locais que representam o melhor que há no mundo, do ponto de vista comparativo, e entre esses vários locais, a Harvard Business School. Foi gestor de empresas durante mais de 20 anos, presidente da AECEP desde 2011, com a diferença que há pouco quis sublinhar, mas principalmente é alguém que está na vida e se apresenta perante todos, sem ter que permanentemente fazer afirmações de dogmas passados, quase identitários, de abril de 1974. O Dr. Pedro Reis representa uma nova geração. Representa a geração que necessariamente não deu causa ao 25 de Abril, mas também não é o que é por causa do que tenha sucedido a 25 de Abril. Afirma-se na sua vida como gestor pelo mérito e pelo resultado. E é reconhecido e premiado todos os dias pelo mérito e pelo resultado. Representa nisso, então, muito daquilo que eu acho que nós, enquanto candidatos ao Parlamento Europeu, queremos e somos. Também do ponto de vista geracional, a maior parte, mas também sendo que, solidariamente, numa lista que, desse ponto de vista, também é equilibrada e que não rejeita nenhuma herança de qualquer passado. Mas queremos ser políticos que nos afirmamos pelo resultado. Não queremos ser políticos que vamos a votos, dirigindo-nos a quem seja, a proclamar verdades que podem ter sido de há 40 anos atrás. Portugal tem que pensar todos os dias e desde já, com âncora no passado recente, mas a pensar no futuro. E por isso termino, meus caros amigos, dizendo-lhe, meu caro Dr. Pedro Reis, que sinto muito orgulho em tê-lo aqui hoje connosco, pelo que representa, e, enquanto lista, espero bem que os eleitores sejam capazes de perceber, então, também uma enorme diferença num resultado que é presente, muito mais do que proclamações passadas. A diferença entre, como dizia a dado passo nestas minhas palavras, que quero curtas, e entre quem nos trouxe a Troika, e quem nos trouxe a Troika é representado enquanto infrator pela lista candidata do Partido Socialista às eleições europeias, com Francisco Assis, presidente do grupo parlamentar de Sócrates e de Guterres, com o engenheiro Zorrinho, secretário de Estado de Sócrates, com Pedro Silva Pereira, super-ministro do engenheiro Sócrates, ou quem? Com Maria João Rodrigues ou Elisa Ferreira, ministras de Guterres. Enfim, esta lista representa o infrator e representa aqueles que, governando, condicionaram Portugal, nos trouxeram o empobrecimento, a bancarrota e a troika. Nós representaremos, se Deus quiser, com o trabalho dos portugueses, o mérito das famílias, dos trabalhadores e das empresas, e devo dizer também do Governo, que a isso não ajudou pouco, e de instituições como a AECEP, que o Sr. Doutor representa, então aqueles que irão livrar Portugal da troika, transformando os que hoje são credores naquilo que nunca deveriam ter deixado de ser, nossos parceiros. Muito obrigado.